como marido da onça, né? Para ficar mais fácil, alguém tiver dificuldade de falar meu nome, marido da onça, muita gente me chama disso, tá? É um prazer estar com vocês aqui. Então, nesse momento, quero aproveitar que hoje é 15 de outubro, né? É dia dos professores. Então, o professor é uma estrada, né? Pela qual nós todos passamos na mão dos profissionais, né? Todos os profissionais, contador, administrador, da assistência social, todos passamos na mão dos professores. Então, quero dar parabéns para todos os professores que estejam com a gente, igual o nosso professor aí que acabou de sair, o Bechara, fala muito bem, nos ajudou muito falando sobre planejamento, que a gente vai começar agora a falar sobre orçamento da assistência social, né? É a minha parte, que não detalhar. Então, eu sempre gosto de começar a apresentação, sempre dando um exemplo, né, para ficar mais fácil o entendimento, para a gente dar início a esse entendimento, tá? Então, eu vou começar com a nossa vida particular, né? Todos aqui, em todo dia, todo momento, a gente está fazendo o quê? Planejamento, né? Fazendo um orçamento. Então, eu vou dar um exemplo de um casal, né? Uma família. Esse casal, ele tem projetos, né? Para realizar ações, né? Que eles querem realizar no ano que vem. Então, o que acontece com o projeto deles? Eles, no momento, eles têm a casa deles, só que não está concluída. Eles precisam finalizar essa casa deles, tá? É um projeto que eles têm. Outro é adquirir um veículo, né? Então, eles têm 2 projetos para o ano que vem. Só que eles têm que planejar para verificar como é que vai ser utilizado o recurso, se tem recurso para isso. Então, é importante, como o Bechara acabou de falar para a gente, que todos participem na hora do planejamento. Não é diferente com o exemplo que eu vou dar para vocês. O casal tem que estar os 2 participando na hora de fazer esse levantamento, né, dessas informações. Aí, por quê? Porque se for só um fazendo, um pode esquecer uma receita, que é algum salário deles, algum ganho que eles têm por fora, ou uma despesa na hora de fazer a lista de despesas que eles têm mensalmente. Então, é muito importante os 2 participarem. Assim, para o nosso setor público, né? Quando a gente está fazendo planejamento, a gente precisa de quê? De ter todos participando. O pessoal do CRAS, do CREAS, da vigilância assistencial também, o conselho, né? Todos participarem, as secretárias do município, administrativo da secretaria, todos têm que participar. Por quê? Como o Bechara falou, a gente tem que participar, ouvir, né? Escutar, para a gente saber o que a gente vai fazer, qual é a necessidade da nossa sociedade. Né? Que às vezes a gente pode fazer um planejamento e o quê? Errar. Nossa prioridade seria a compra de cesta básica. Aí esquecemos desse momento, não fizemos o levantamento correto e vamos lá e compramos um veículo. Então, a gente tem que ter prioridade. Então, para a gente saber quais são as prioridades, tem que ter a participação de todos, para a gente fazer esse planejamento corretamente. Qualquer erro desse, no final, a gente vai verificar que a gente errou. Então, é importante, como o Bichara falou, a união de todos participarem, todos mesmo, não pode ficar ninguém de fora. Então, escutar, avaliar, discutir, debater sobre isso. Tá? Porque, às vezes, a pessoa do CRAS, por exemplo, do CRAS, o CRAS vê o ponto deles, aí não tem ninguém do CREAS, aí o CREAS não participou daquele planejamento, ele não vai citar o ponto deles, o que está precisando. Então, por isso a importância de todos participarem, tá? Então, vamos dar continuidade ao exemplo que eu comecei a falar. Bem, então, o casal tem 2 projetos, né? Que é a conclusão da casa e adquirir um veículo. Então, nesse momento, eles têm que saber qual é a prioridade deles. Será que eles vão ter recurso? Então, o casal decidiu concluir a casa, né? Que é a necessidade dele mais prioritário dele é essa aí. Concluir a casa. Porque no futuro vão ter filho, então a prioridade dele foi a casa. Então, sabendo disso aí, que o projeto deles do ano que vem vai ser a casa. Então, o que ele começa a fazer? Fazer orçamento, planejamento, né, cotação, para levantar as informações de quanto eles precisam para concluir essa casa. Então, fizeram o levantamento, fizeram a cotação dele, fizeram o levantamento das informações, dos materiais e da mão de obra, e chegaram no valor de R$30 mil para eles concluírem. Então, agora eles já têm o quê? O valor que eles precisam para concluir o projeto deles. Né? Então, com isso, aí eles vão verificar outro ponto. O que a gente tem de receita? No caso do casal, vai ser o salário dos 2.
Então, eles verificaram que o salário deles chega a R$ 6.000, os dois, né? Tem 6 mil. Só que tem outro ponto, a despesa que eles têm mensal. Quais são o valor dessa despesa? Eles têm que colocar alimentação, luz, internet, né? IPTU, tudo isso tem que estar incluído. E eles fizeram, como eu estou falando, modelo, do exemplo para vocês, eles chegaram numa despesa mensal de R$ 3.000, né? Então, eles têm de receita 6 mil mensal e uma despesa de 3 mil. Então, vai ter um saldo no final de cada mês de R$ 3.000, né? Então, por mês, eles têm como guardar, fazer uma aplicação, né, para ganhar algum dinheirinho em cima, enquanto eles completam os 30 mil. Então, se eles têm um saldo de 3 mil mensal, em 10 meses, eles vão alcançar esses 30 mil, para eles concluírem a casa, executar o projeto dele no ano que vem. Então, para vocês verem quanto que é importante todas essas informações. E no setor público não é diferente. Nós precisamos dessas informações. O que a gente tem para fazer, quais são os nossos projetos, nossos programas, como eu vou falar daqui a pouco com vocês. Então, a gente tem que ter isso aí em mãos. O que a gente precisa, o que é a prioridade para o ano, que a gente precisa executar no ano que vem, qual é a receita que nós temos, qual é no setor público, a receita que vem do Fundo Nacional, do Fundo Estadual e do Fundo Municipal, né, nosso recurso próprio do município. Todas essas informações a gente tem que ter. E sem esquecer as despesas, que acontecem também no setor público. A gente tem luz, temos água, tem funcionário, tem os equipamentos, tem internet. Então, isso aí tem mensalmente. Não vai ser diferente do setor público. Eu dei esse exemplo para vocês, para a gente começar o raciocínio de como a gente vai precisar, né, para fazer o planejamento do setor público. Não é diferente, bem parecido. Então, vocês entenderam esse exemplo que eu passei para vocês, desse casal, que a gente tem que ter os nossos projetos, tem que ter o valor, né, fazer o levantamento, temos que dizer o que é prioridade para a gente executar, né, e verificar o que tem despesa e receita. Aí eu pergunto a vocês, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta nesse momento? Então, verifiquei que não tem nenhuma pergunta, então eu vou continuar, tá? Eu vou desligar agora, nesse momento, a minha câmera e vou colocar o slide para a gente começar a apresentar e falar sobre nosso orçamento de assistência social. Hermes, tem como você me ajudar se está aparecendo aí o slide? Tem como confirmar para mim, por favor? Tá sim, Onço, tá normal aqui, parecendo direitinho. Ok, então vamos dar continuidade. Então, vamos falar sobre o orçamento da assistência social. Primeiro momento aí, vamos falar logo sobre o quê? Planejamento. O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil, né? Compõe-se de 3 instrumentos: o Plano Plurianual, que é o PPA, que muita gente já conhece, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, está no artigo 165. Essa tripartição orçamentária é meramente instrumental, pois, por força do princípio constitucional da unidade, o orçamento é único, né? Apenas se materializando em 3 documentos distintos. Instrumentos do planejamento. Então, primeira lei que nós temos aí, que é o Plano Plurianual, só a palavra está falando para a gente, plurianual, quer dizer, são vários anos, né? Então, a vigência do PPA é de 4 anos, igual do nosso plano, né, municipal de assistência social, vale por 4 anos. Então, o que o PPA ele estabelece? Os programas, as metas, os projetos, né, governamentais de longo prazo. Então, no PPA é um momento muito importante, né, como o Bechara falou, e a gente até, quando a gente participou dos nossos apoios, todos os técnicos participaram aqueles apoios técnicos que nós fizemos nos municípios, nós ainda estamos fazendo, e também nas conferências, né? A gente sempre cita sobre o PPA. O PPA é um momento muito rico, muito importante para a gente, que todos têm que participar nesse momento aí. Né? Então, todos, como eu acabei de falar, todos têm que participar. O CRAS, o CREAS, né? A vigilância, que vai ser implementada, alguns já têm, outros ainda vai ser implantado agora até esse final desse mês. A importância de a gente fazer isso aí.
conselho participar também, tá? O PPA ele tem que estar compatível ao nosso plano municipal de assistência social. A gente tem que conversar, tem que andar junto. O que tiver lá, que for colocado no plano municipal de assistência social, ele tem que estar dentro do PPA, porque se não estiver lá no plano municipal e não estiver no nosso PPA, não tem como executar o que está no plano, porque só podemos executar o que tem no PPA, que está no LDO e na LOA, tá? Muito cuidado com isso aí, a gente tem que ter muito cuidado quando estiver fazendo esse plano municipal. Tudo que tiver lá tem que estar dentro do PPA, tá? Para a gente executar. Então, PPA, né? A gente falou sobre isso aí. Então, agora nós vamos para o LDO, a diretriz orçamentária, LDO. É um instrumento intermediário entre o PPA e a LOA. Prevê as prioridades de gasto, as normas e o parâmetro que vão orientar a elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício seguinte, né? Então, o que é a LDO? A LDO é o que a gente dá prioridade. Se a gente for verificar lá no exemplo que eu dei do casal, a gente verifica que o PPA deles seria o quê? O que seria o PPA deles? Seria o que a gente colocou, os projetos deles, que era a conclusão da casa e adquirir um veículo. Estava lá, no exemplo deles, é o PPA, e estaria essa informação no PPA. Na LDO, é a prioridade que eles fizeram, que é referente à conclusão da casa. Então, é prioridade de gasto, as normas, os parâmetros que eles colocaram. Então, o exemplo do casal dá certinho para quem está falando, tá? LDO é que dá prioridade. E o orçamento anual, a LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo, a qual são previstas as receitas e fixadas as despesas públicas, que serão realizadas no ano seguinte. Né? Para realizar as metas do PPA, cujas prioridades são previstas no LDO, é necessário que as despesas estejam previstas na LOA. Nenhuma despesa pode ser realizada se não tiver previsão orçamentária. A LOA pode ser compreendida como orçamento propriamente dito. Então, a LOA é onde está a nossa receita. No caso do casal que a gente falou, seria o quê? O salário deles, né, que é a receita deles, e as despesas é o que eles têm de despesa mensal. Vou dar outro exemplo aqui do PPA, da LDO e LOA, né? Vamos lá citar aqui no PPA, a gente tem vários projetos, e no meio deles tem equipe de referência, né? Ou do CRAS ou do CREAS, né? Volante, itinerante, né? Que a gente precisa aumentar, né? Precisamos dessa equipe. Está lá no PPA. Tem esse projeto e tem outros. Só que na LDO vai dizer o quê? Qual é a nossa prioridade de a gente entender o que tem lá de projetos? Aí verificou que a gente ter uma equipe volante, itinerante, que vai até as comunidades indígenas, nas vicinais, nas vilas, tudinho, é mais importante, é prioridade da sociedade. Para quê? Para a gente ir até eles e coletar as informações, ter essas informações do que a gente precisa executar. O que essa população, essa comunidade está precisando. Então, nós precisamos dessa equipe volante, tá? É o outro exemplo. Já na LOA, vai verificar se tem receita para a gente contratar essa equipe de referência, né, para a gente aumentar essa equipe. E verificar se as despesas públicas não vão ser afetadas com essa contratação. Então, se a gente tem recurso e não vai afetar nossas despesas, a gente podemos executar da prioridade na equipe de referência, né? Participar para a gente contratar essa equipe, que é a necessidade que a gente temos, e é prioridade, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta até esse momento que eu estou falando do PPA, da LDO e da LOA? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida que não ficou bem claro? Então, tudo bem. Então, ninguém tem nenhuma pergunta, então vou perguntar para vocês. Quem puder ajudar, vou fazer a pergunta para vocês, já que todo mundo entendeu, né, que eu expliquei até o momento. Eu pergunto para vocês. Até falei para vocês. A primeira pergunta. No exemplo que eu dei lá do casal, o PPA, o que seria que estaria no PPA do casal? O que seria que está escrito aí no PPA? Vou dar as opções para vocês.
A, o valor de 30 mil para concluir a casa. B, projetos de concluir a casa e adquirir o veículo. E C, salário do casal e despesas mensais. Quem poderia me responder? Do exemplo do casal, o que deveria estar no PPA? O que seria? Qual desses itens? Alguém sabe me informar, sabe me responder? Vou repetir. Opção A, o valor de 30 mil, né, para concluir a casa. B, projetos para concluir a casa ou adquirir o veículo. E C, salário do casal e da despesa mensais. Alguém? É a B, Ronson. Opa, não está escutando. Quem falou, por favor? É a Aline, a gente tinha colocado lá no chat. Ah, eu não vi aqui, então estou com problema já de... Desculpando, eu não tinha visto. Muito bem, Aline. Está correto, é a B. Então, vocês estão entendendo. Graças a Deus que está... Eu soube explicar direitinho para vocês. Então, eu vou fazer outra pergunta para vocês agora. Se alguém puder me falar, porque acho que estou com problema em alguma coisa, não está aparecendo para mim. No exemplo do casal, novamente, o que estaria na LDO, né, do casal, que seria qual deles? A, salário do casal e despesas. B, projeto de adquirir o veículo. E C, o projeto de concluir a casa. Se alguém puder falar, eu agradeço a resposta, que eu não estou vendo mesmo o chat, não estou visualizando. Alguém tem uma resposta? Vou repetir. A opção A, salário do casal e a despesa. B, projeto de adquirir o veículo. E a C, projeto de concluir a casa. Nada? Então, vou passar para vocês. Nesse caso da LDO, a LDO é o quê? É prioridade de gasto. E a prioridade dele, nesse momento, foi a letra C, projeto de concluir a casa, tá? A outra pergunta é referente à LOA, né? Referente ao casal também. No salário, a opção A, salário do casal e a despesa, né? B, projeto de adquirir o veículo. E C, projeto de concluir a casa. Alguém sabe me responder? Ou não escutaram, não entenderam? Faço de novo, vou repetir de novo a pergunta. Referente ao exemplo do casal, o que estaria na LOA? A, salário do casal e a despesa. B, projeto de adquirir o veículo. Ou C, projeto de concluir a casa. É a letra A. Obrigado. Está correto. Então, todo mundo está entendendo, então, a explicação. Graças a Deus. Que bom. Então, vamos continuar. Tá? Então, não esqueça que o nosso plano plurianual é muito importante. A participação de todos. Que, para a gente fazer o nosso plano municipal de assistência social, nós vamos precisar que ele esteja dentro do PPA. Eles têm que estar compatíveis, andando de mão dadas, todo tempo um com o outro. Tem que estar conversando um com o outro, tá? Então, vamos continuar. Planejamento. Planejamento das ações governamentais materializa sob forma orçamentária, sendo o orçamento uma ferramenta para a consecução de políticas públicas. As 3 leis orçamentárias devem se harmonizar e se integrar financiamento, e ainda serem compatíveis com o planejamento global, econômico e social. Esse slide aqui dá para demonstrar corretamente o PPA. Planeja, né? O último ciclo que a gente está tendo do PPA, né? Que é de 2018 a 2021. LDO orienta, LDO é anual, né? Todo ano nós fazemos, 2018 foi feito, 2019, 2020, 2021. E a LOA é que aloca recurso, né? Também é anual, 2018, 2019, 2020, 2021. Essa figurinha aí do lado, onde tem uma torneira e tem escrito receita, e embaixo está a despesa. Quer dizer, essa figurinha
ela demonstra o quê? O equilíbrio que tem que ter entre a receita e a despesa. Não podemos realizar despesa se não temos receita, tá? Então, a gente tem que estar conversando com o outro e estar equilibrado. Deixa eu ver aqui que eu não estou escutando vocês, não sei se vocês têm alguma pergunta, deixa eu ver se eu consigo aqui escutar vocês aqui. Tá. Estou com algum problema aqui, só um momentinho, por favor. Então, vamos dar continuidade aqui, que estou com um problema mesmo, não estou conseguindo resolver. Orçamento público, né? É um instrumento de planejamento de ação governamental em que constam as despesas fixadas para um determinado exercício financeiro que coincide com o ano civil, em equilíbrio com a arrecadação da receita prevista, né, que a gente já comentou agora sobre no PPA, da LDO e da LOA, visa permitir a implementação de políticas públicas e a atualização dos programas e do planejamento governamental. O orçamento público deve ser construído com vista a cumprir os objetivos da República. Esse objetivo constitui-se na razão da existência do orçamento na administração pública, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Na Constituição Federal de 88, no artigo 3º. Estou com dificuldade mesmo, estou com problema aqui, só omitindo normalmente. Hermes, Oi, meu amigo, pode falar. eu estou com um problema aqui, não está passando o slide, eu estou tentando, mas não estou Se conseguindo. você quiser, pode mandar para mim que eu passo para você aqui. Deixa eu ver aqui, vou passar para vocês, só um momentinho. Pode mandar para o WhatsApp ou do jeito que você achar melhor. Hermes, acho que voltou ao normal, Hermes. Ah, tá. Beleza, então. Obrigado aí. Alô? Deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhuma. Não. Acho que... Então, a gente falou sobre isso aqui. Agora, o nosso ciclo orçamentário, né?
nosso ciclo orçamentário, na elaboração, onde participa todo mundo, como a gente conversou anteriormente, que todos têm que participar, o conselho tem que estar presente, né? O conselho participa de todas essas fases com a gente, todo esse momento aqui dessas fases, tudinho, de elaboração, discussão, execução, avaliação, o conselho participa. Todos têm que participar, o CRAS, o CREAS, participa aqui no momento da elaboração. Depois que for elaborado, a gente manda para o conselho, como ele está participando da elaboração, fica mais fácil de ele fazer a aprovação, porque já tem o conhecimento. Se ele não participa dessa elaboração, ele vai levar mais tempo para fazer essa aprovação, né? Aprovar o plano. Então, depois que a gente termina a elaboração, a gente manda para o legislativo, que aí a gente tem lá na Câmara dos Vereadores, a gente vai ter o quê? A discussão, o estudo, né? E a aprovação, né? Do plano municipal de assistência social, do plano de ação, vai ser aprovado. E é o momento também que pode ser feito, os vereadores podem colocar uma emenda, né, para aumentar o nosso recurso, que a gente precisa, tá? E depois de aprovado pelo legislativo, vai para a execução, que é o momento que a gente começa a fazer nossas despesas, a utilizar a receita que nós temos para fazer as compras e beneficiar a população no que precisa. Depois disso, nós vamos para a avaliação, que é onde tem o controle, né? Controle interno e externo, e o conselho, ele participa dessa acompanhamento, da fiscalização, de tudo isso aqui, da execução e avaliação. Tanto que na avaliação nós temos uma prestação de conta, que o conselho também vai apreciar e vai aprovar. Se o conselho participa de todas essas fases, fica mais fácil de eles aprovar tanto o plano quanto a prestação de conta, porque eles participaram. Então, eles sabem qual é a necessidade do povo, da sociedade, e participam de todas essas fases. Tá? Coloquei aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Foi criada em 2000, e o planejamento é o seu pilar básico. A responsabilidade da gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne risco e corrige desvio, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa, e a obediência ao limite de condições. Nesse próximo slide, nós estamos o ciclo orçamentário após a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Hoje, né, nesse ano, nós estamos no último ano do PPA de 2018 a 2021. E todos já devem ter concluído. Oi? Alguém falou? Dando continuidade. O último ano que nós estamos concluindo é o de 2021, que é do PPA que foi aprovado na gestão anterior. Então, e o PPA, que está até em vermelho, 2022 e 2025, todos os municípios já devem ter feito, o Conselho deve ter aprovado, deve estar no Legislativo para aprovação, né, do PPA de 2022 a 2025. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, determinou a transparência, planejamento de resultado, detalhamento do PPA e da LDO. Metas e riscos fiscais, compatibilidade entre o PPA, LDO e LOA, né, que eles têm que estar conversando, um é suporte do outro, um está ligado ao outro, tá? Hermes, eu tô não estou conseguindo ver chat, alguma pergunta, se alguém tiver, se você puder me ajudar em falar se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Beleza, ainda não tem não, o pessoal só está querendo saber da frequência aqui, mas a frequência eu vou disponibilizar só às 16 horas, gente, calma. Agora. Então, continuidade. As transferências e execução dos recursos do cofinanciamento federal, está na portaria MDS, número 113 de 2015, regulamento do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e as transferências de recursos na modalidade fundo a fundo e das outras providências, né? Essa é a modalidade fundo a fundo, quer dizer, a transferência de recursos que acontece do Fundo Nacional para o Fundo Estadual ou também para o Fundo Municipal. Tem essa modalidade e a transferência de recursos de fundo a fundo, tá? Do que trata a portaria MDS número 113
de 10 de dezembro de 2015. Trata-se de todas as fases de execução dos serviços socioassistenciais, programas e projetos cofinanciados pela União. Conceitua a apresentação dos blocos de financiamento dos serviços e apoio à gestão descentralizada, conforme disposto na NOB SUE 2012, flexibiliza a utilização dos recursos para os diversos serviços assistenciais que compõem cada bloco de financiamento, viabiliza, para os casos em que era prevista a devolução de recursos, esse coisa de devolução de recursos, está tão difícil o recurso, então a gente tem que ter muito cuidado para não ter que estar devolvendo o recurso, tá? Forma de compensação desses recursos no repasse seguintes. Aqui está os blocos de financiamento, né, que nós temos, são 3. O de serviço, né, onde está o bloco da proteção social básica, bloco da proteção social especial de média complexidade e o bloco da proteção social especial de alta complexidade. No outro bloco, nós temos programas, né, que está inserido Criança Feliz e as SUAS. E o apoio à gestão, nós temos o bloco de gestão do SUAS, bloco da gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Transferência dos recursos. Os recursos do cofinanciamento federal são depositados e geridos em conta bancária específica, aberta pelo Fundo Nacional de Assistência Social, em favor dos fundos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Enquanto não empregado na sua finalidade, quer dizer, enquanto não for utilizado para fazer as suas compras, fazer suas despesas, serão automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreado em títulos da dívida pública federal, com resgate automáticos. Não é permitida a aplicação de recursos em conta centralizadora ou qualquer outro mecanismo semelhante, sob a pena de devolução de recursos. A palavra, repetindo de novo, devolução de recursos. Tem que ter cuidado com isso. O que quer dizer essa centralização? Vamos lá dizer que, por exemplo, tem a Secretaria de Assistência Social, tem da Educação e tem da Saúde. Aí a administração do Secretaria de Finanças, vamos centralizar essas contas e botar os recursos tudo numa conta só, para ter um ganho melhor, né, de rendimento, um retorno financeiro melhor. E isso não é permitido, não podemos fazer isso, tá? Que aí vamos fazer a devolução do recurso para o Fundo Nacional de Assistência Social, tá? Não podemos fazer isso. As parcelas do cofinanciamento estadual, municipal e do Distrito Federal não poderão ser depositados nas contas vinculadas ao cofinanciamento federal. Então, o recurso que é repassado do fundo estadual e do município para a assistência social do município não pode colocar na mesma conta que tem um cofinanciamento federal. Tá? Tem que ser cada um na sua conta. Não pode colocar na conta federal. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se você puder me auxiliar, agradeço. Se tiver alguma pergunta aí. O pessoal ainda não tem nenhuma pergunta, não. Acho que você está explicando direitinho, está aprendendo tudo. Tomara que eu esteja explicando direitinho. Ninguém fez nenhuma pergunta até o momento. Tá bom. Vamos continuar, então. Eu gosto sempre de, quando estamos nas apresentações, botar esse slide, que é o nosso conhecido CPF, né? Quer dizer, é condição para que os municípios recebam recursos dos estados e da União, a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, né? O Plano Municipal de Assistência Social, que agora, nesse momento, a gente está fazendo a elaboração, né? O próximo 4 anos, que é de 2022 a 2025, temos que incluir, que tem que entregar até o dia 15 de dezembro, né, para a CETRABS, e o Fundo Municipal de Assistência Social, porque todos têm que ter um fundo para receber esse recurso. Tá? Sem esquecer que, além disso, é obrigatória a alocação de recurso próprio do Fundo Municipal de Assistência Social. Tá? Não podemos esquecer desse detalhe, que tem que ter o recurso próprio também. Planos de ação do Cofinanciamento Federal, do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. O plano de ação será disponibilizado para preenchimento por meio de portaria da Secretaria Nacional, geralmente até o mês de setembro do exercício de referência. Né? Será concedido o prazo de 60 dias para o preenchimento por parte do gestor e 30 dias a contar do término do prazo do gestor para o Conselho
enviar seu parecer, né? Então, tem que ter muito cuidado com esse prazo, que pode ser bloqueado ou suspenso. Vamos já falar nisso. O outro ponto, o plano de ação do exercício 2020 não foi disponibilizado para o preenchimento devido ao cenário de pandemia da Covid-19, conforme o artigo 1º e 2º da Portaria Conjunta, número 6, de 29 de dezembro de 2020, do Ministério da Cidadania. Tá? Então, em 2020, não foi disponível. E 2021, até o momento, não foi disponível, e estamos aguardando se vai ser disponível ou vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2020, tá? Então, a gente tem que estar prestando bem atenção nisso aí, se vão disponibilizar ou não, né, para a gente fazer esse preenchimento. Transcorrido o prazo, né, aquele prazo que eles deram ali, que era 60 dias para o gestor e mais 30 para o conselho, né, dar seu parecer, transcorrido o prazo destinado ao preenchimento do plano de ação, da respectiva avaliação do Conselho de Assistência Social, sem que todo o ciclo de preenchimento tenha ocorrido, a Secretaria Nacional de Assistência Social suspenderá o repasse do recurso dos blocos de financiamento, disciplinados no inciso 1º ao 4º do artigo 7º de programas e projetos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Quando a Secretaria Nacional, você não consegue concluir os 90 dias, né, do gestor mais o conselho, eles vão suspender ou bloquear. Então, aí a importância do conselho estar participando de todas as oficinas, todas as conferências, de toda a reunião que tiverem da secretaria, todos eles têm que participar, porque se ele participa, na hora que chegar lá o plano para eles aprovarem, eles estão participativos, fica mais fácil de eles entenderem o que está acontecendo e está precisando. Agora, se eles não participam, o que vai acontecer? Vão mandar o plano para eles, quando chegar lá, eles vão ter um pouquinho de dificuldade, porque não participaram da elaboração do plano. Então, é importante o conselho participar da elaboração do planejamento do plano, porque ele vai ter mais facilidade de entender e agilizar para aprovar, né, dar o seu parecer. É muito importante, porque quando acontece de passados os 90 dias que tem o prazo, a Secretaria Nacional pode suspender, e na hora que a Secretaria suspende, o período que ficou suspenso, né, se tivesse, aquele período que está suspenso, tivesse algum recurso para cair para o município, aquele recurso, aquele período que está suspenso, o município não vai ter direito de requerer essa parcela, ele vai perder, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse prazo de 90 dias, quando tiver disponibilidade para a gente fazer esse preenchimento, tá? Porque a gente vai perder esse recurso. Já se a Secretaria Nacional bloquear, aí é diferente. A gente podemos, quando a gente sanar a pendência, né, que tem, porque ele bloqueou, suspendeu, a gente podemos solicitar esse recurso que a gente não recebeu quando está suspenso ou bloqueado. Principalmente no bloqueado, só podemos requerer se for bloqueado. Suspenso, a gente não tem direito, a gente perde esse recurso, tá? No caso de ocorrência de suspensão, o restabelecimento do repasse dá-se-á no meio de competência seguinte ao do preenchimento, ou seja, do saneamento da pendência. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre suspensão e bloqueio? Alguém tem alguma pergunta sobre esse ponto? Em 2020 não teve preenchimento e em 2021 até o momento não foi disponibilizado para a gente. Né? Se você puder me ajudar aí, se tiver alguma pergunta. Está elogiando aqui, ó. Assim, está bem detalhado, sem pergunta. Tá vendo? Você está explicando também que não deixa dúvida. Tá bom. Que bom, então. Tá bom, então. Então, vamos continuar. Plano de ação com financiamento estadual, que é do Fundo Estadual da Assistência Social ao Fundo Municipal da Assistência Social. Quer dizer, o plano de ação deverá ser elaborado e encaminhado ao Conselho Municipal de Assistência Social para aprovação anualmente. Conforme a pactuação em CIB, os municípios têm um prazo de 90 dias a contar do início do exercício para encaminhar os planos devidamente aprovados pelo Conselho a CETRAVES para fim de repasse dos recursos. No caso dos municípios que não entregaram o plano devidamente aprovado pelo Conselho,
terá seus repasses bloqueados até o saneamento das pendências. Já no confinamento estadual, o bloqueio é igual do federal quando está bloqueado. Tanto o estadual pode ser bloqueado ou suspenso, o repasse, quando tiver aquele período que tiver bloqueado ou suspenso, o Estado, ele repassa quando você tira a pendência. Na hora que você sanar a pendência, o Estado vai passar o recurso que era para ter caído naquele período que estava ou bloqueado ou suspenso, tá? É o diferente do federal, que ele só devolve o recurso se for bloqueio. Se estiver suspenso, ele não entrega, você perde o recurso, tá? Daquele período. Principais despesas que podem ser pagas... Posso? Opa! Deixa só eu fazer uma analogia aí com esse suspensão e repasse, né? Uhum. Suspensão e bloqueio. Porque assim, eu tinha muita dificuldade de entender a diferença dos dois, porque a gente, para vocês que trabalham nessa área, é fácil, né? Para a gente aqui é mais difícil. Assim, por que o bloqueio não devolve, né? A suspensão não devolve, o bloqueio devolve. Porque assim, estamos falando com relação, como você falou, ao repasse. Então, se bloqueia, entendeu? O repasse está indo. Suspendeu, aí é uma situação. Então, é com relação ao repasse, né? Está repassando. Se ele está bloqueado ou se ele está suspenso. Se ele está suspenso, não tem mais, porque não tem. Se está bloqueado, ele está aqui esperando. Quando tira, ele cai. Isso aí mesmo. Quando acontece o bloqueio é porque tem uma pendência simples, a gente pode dizer assim, é menos difícil, entendeu? Mas quando está suspenso é porque está suspenso porque a coisa é muito séria, tá faltando alguns documentos para sanar essa pendência, e são documentos mais importantes, então por isso que suspende, e o município, né, vai perder aquele recurso que estava suspenso. E o bloqueio não, o bloqueio é porque a pendência é pouca, é só um documento, alguma coisa bem relevante, não pega tanto, então ele só faz bloquear para sanar a pendência. Deu para entender, Hermes? Perfeitamente. Tá. Mas tem alguma pergunta? Eu posso continuar? Pode continuar. Valeu, obrigado. Nada, obrigado a você. Então, principais despesas que podem ser pagas com recurso federal. Material de consumo, para ser disponibilizado nos equipamentos públicos que compõem a rede socioassistencial. Conservação e adaptação de imóveis, para reparos, conserto, revisão, pintura, reforma e adaptações para acessibilidade de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel. Para isto, é possível realizar contrato com pessoa física ou jurídica. Na contratação, pessoa física, né, pode ser realizado capacitação, né, e outras atividades relacionadas ao serviço. E também contratação de equipe de referência, né? Foi o exemplo que dei para vocês lá no PPA, na LDO e na LOA. Então, pode ser pago a equipe de referência na contratação, tá? Locação de materiais permanentes, desde que comprovada a necessidade e utilização para a realização do serviço, de acordo com a sua tipificação. Aluguel de imóveis para o funcionamento da unidade pública, para a oferta exclusiva dos serviços tipificados, sendo vedado, olha bem, sendo vedado o compartimento com outra unidade. Quer dizer, foi feito um aluguel para o CRAS. Nesse prédio só pode ter o CRAS, não pode pegar, não, tem uma salinha aqui que dá para salvar e vamos colocar o CREAS, bora botar a administração da secretaria aqui. Não pode. Somente para a unidade, só para o CRAS, ou aluguel somente só para o CREAS. Então, podemos. Tá? Não pode ter compartimento com outra unidade. Aluguel de espaço para eventos ou atividades pontuais, como palestras e atividade esportiva, desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado. Locação de veículos, né, para oferta de serviço, deslocamentos dos usuários para participação nas atividades inerentes ao serviço ofertados, a equipe, né, para atendimento ao público residente em longas distâncias, indígena, quilombolas, entre outros. Despesa administrativa, como água, luz, telefone, internet. Agora vamos falar sobre a despesa da equipe de referência, que ela está no artigo 6º, da LOAS. A resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, número 17, de 21 de setembro de 2016, que altera o artigo 1º da resolução número 32,
de 28 de novembro de 2011. O Conselho Nacional de Assistência Social passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os estados, Distrito Federal e municípios poderão utilizar até 100% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social destinado à execução das ações continuadas de assistência social no pagamento de profissionais que entregarem às equipes de referência do SUAS, conforme o artigo 6º da Lei 8.752 de 93. Né? Então, parágrafo único. A utilização da integralidade dos recursos oriundos do cofinanciamento federal para o pagamento de profissionais no termos do caput não deverá acarretar prejuízo à qualidade, à continuidade e ao funcionamento das ações de assistência social, em observância às normativas do Sistema Único de Assistência Social. Tá? O que quer dizer isso aqui? Então, o recurso que tem do governo federal, ele pode ser utilizado para a equipe de referência até 100%, mas desde que o recurso que vem do fundo estadual e do município, do recurso próprio do município, ele não pode, ele tem que, esses dois fundos tem que, o recurso deles tem que pagar, né, a continuidade, sem dar prejuízo à qualidade e à continuidade aos funcionamentos das ações da assistência social. Não podem parar. Então, para utilizar esse 100%, tem que verificar o que nós temos de recurso do Estado, transferência do fundo estadual e do fundo municipal. Se esse recurso não vai dar conta de ter qualidade, a continuidade e o funcionamento das ações da assistência social. Se não tiver, esse recurso não tiver condições de dar continuidade desse serviço, então os 100% nós temos que diminuir, vai para 80%, para 50%. Não podemos usar ele 100% se os dois recursos, estadual e municipal, não ter condições de dar continuidade ao funcionamento, tá? Das ações. A despesa que pode ser paga com o recurso do cofinanciamento estadual de ações continuadas. Está na resolução do SES, número 022, de 2012. Material de consumo, material de expediente, limpeza, higiene, gênero alimentício e combustível. E temos o serviço de terceiro, pessoa física ou jurídica, aluguel, manutenção de equipamentos, luz, água, serviço de limpeza e internet. Regras de reprogramação dos blocos de financiamento referente aos serviços, programas e projetos. Né? Os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social a título dos serviços socioassistenciais existentes em 31 de dezembro de cada ano poderão ser reprogramados por exercício seguinte, a conta do bloco de financiamento a que pertence. No caso de descontinuidade na execução do serviço, o Fundo Nacional de Assistência Social apurará os meses que apresentaram interrupção na oferta, determinando a devolução do valor equivalente às parcelas mensais do período verificado ou a compensação do valor correspondente, a conta das parcelas subsequentes do respectivo componente. As parcelas mensal será calculado com base no valor componente atrelado ao serviço que deixou de ser executado, cabendo ao Fundo Nacional a avaliação do valor a ser reembolsado. O que quer dizer isso aqui? Então, quando chega no final do ano, sempre sobe um saldo, tem um recurso ainda lá na conta. Então, esse recurso você vai fazer, na hora que você for fazer seu plano de ação, você vai fazer um quadro, né? Fazer uma tabela, e vai colocar no primeiro. Recurso de 2020, saldo, aí você colocar 5 mil. Na próxima, você vai colocar o quê? Rendimentos que teve referente ao recurso de 2020. Deu R$10, aí você vai colocar rendimentos de 2020, R$10. E no próximo vai colocar o recurso do ano. Recurso é passado de 2021. A previsão que tem, 30 mil. Então, você vai pegar, na última, vai somar os 30 mil de 2021, mais os 5 mil e mais os 10. Vai dar os 35.010. Então, isso aí é reprogramação e podemos fazer. Tá? Importante, incorporação ao orçamento. Para a aplicação dos valores reprogramados, será necessário a sua incorporação ao orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social a título de crédito adicional com a justificativa do superávit financeiro, conforme previsto no artigo 41 e 43 da Lei 4.320 de 64.
Hermes. Diga, meu amigo, o que você precisa? Encerrei, tá? Finalizei a minha apresentação, aí estou à disposição se tiver alguma pergunta. Gente, vamos aproveitar, como eu sempre digo, a oportunidade, o técnico está aqui para vocês, para tirar dúvida. Aproveita. A Missilene dizendo, não tem para onde correr. Se correr, o bloqueio pega. Se ficar, a suspensão come. E mais com o nosso recurso reduzido, né? Teve um corte de 60%, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso recurso, que a gente tem já está pouco. Então, a gente tem que, quando a gente, porque eu estou falando desde o começo, como o Bechara falou, quando a gente vamos fazer um planejamento, a gente vai fazer um plano de ação, todos têm que participar. Por quê? Para a gente atingir nosso objetivo. O que a sociedade está precisando? Porque se todos não participarem, pode ter um erro no final. E, como eu falo até nas oficinas que a gente já participou nos municípios, é interessante, a gente está entre amigos, todos estamos na rua, e muita gente chega assim para você e fala, ô Ronson, o que foi acontecer? Eu vi lá no portal da transparência, tem recurso, e vocês usaram o recurso para comprar um veículo. Por que vocês fizeram isso? Deveria ter usado onde a gente está precisando, que é na cesta básica, atender a população. Então, aí a importância de todos participarem, porque só alguns, igual o exemplo que eu fiz no casal, todos têm que participarem, para a gente atingir o nosso objetivo principal, que é a sociedade. Então, a gente precisamos, isso é muito louvável a gente chegar, conversar e falar com a pessoa, oh, parabéns para vocês aí da ciência social, vocês atingiram, vocês compraram realmente o que a gente precisava. A necessidade da população é essa. Então, como eu falo, o CRAS, o CRES, a vigilância, né? Eles dão um levantamento de informações importante, que dali a gente vai tirar aonde que está precisando. É na comunidade X, é no bairro, é a população que está precisando disso. Então, a gente, nesse momento, e todos têm que participar desse planejamento, porque a gente saber que, devido ao recurso estar curto, a gente tem que correr e fazer certinho, para a gente chegar na rua e dizer, poxa, parabéns para todos. E nesse momento aproveito para dar parabéns para todos os técnicos dos municípios, da CETRABS, né? Que nós estamos aqui para ajudar, andar juntos, de mão dada, como a secretária Tânia sempre fala. Nós temos que andar de mão dadas junto, todo mundo junto. Porque onde tiver um, está o outro, ajudando, está precisando, nós estamos aqui auxiliando. Se a gente não souber responder no momento, a gente vai verificar com outros técnicos aonde que está e vamos ajudar o que for possível, tá? E a gente está aqui à disposição para vocês, os telefones, as secretárias, todos os municípios têm nossos contatos. O que vocês precisarem de auxílio, de ajuda, estamos à disposição, tá bom? Então, agradeço a todos pelo convite, Hermes. Obrigado a todos. E, Deus quiser, daqui um dia nós vamos estar presencial aí nos municípios, visitando e conversando com nossos amigos aí dos municípios, tá? Muito obrigado a todos. Tem alguma pergunta ainda aí, Hermes, ou não? Deixa eu saber técnico. Acho que o pessoal está só fazendo as colocações aqui. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui, meu amigo, de seu tempo, disponibilidade de preparar o material, e de seguir dispor de tempo para vir aqui compartilhar o seu conhecimento. Isso é um valor assim incalculável, né? O que vai agregar na vida desses técnicos e, o mais importante, né, na vida da população, dos usuários que fazem o uso do SUAS, né? Porque nos próximos 4 anos nós temos a oportunidade de universalizar a oferta dos serviços socioassistenciais. A gente tem que pensar nisso. E foi falado aqui já hoje à tarde sobre o corte dos recursos, né? E eu vejo como eu vejo, né? Eu sou filho do SUAS. Eu cheguei na assistência social em 2004, o SUAS nasceu em 2005. Então, eu e o SUAS estamos juntos aqui, ó. E aí foram nascendo as normativas, né? Lá o NobSUAS, em seguida a tipificação, lá em 2009. Então, conforme as tipificações foram chegando, eu fui agregando a informação. É verdade. É até ruim a pessoa falar que está tanto tempo na assistência social. 17 anos, menino. É como a gente participou, né, Hermes? A gente participou das conferências no município e foi muito interessante, né? A gente até foi no Caroeba, a gente participou, falamos lá sobre aquele congelamento, né? Que teve congelamento, né? De 20 anos que está congelado, então o recurso não pode mudar, está congelado naquele coisa, então teve esse corte. Esse corte está acontecendo desde
2018 está vindo esses cortes, está aumentando. Cada ano que passa está aumentando o nosso corte. Hoje nós estamos em quase 60% desse corte. Então, como a gente falou em muitos municípios, a importância de a gente falar com os vereadores, com os deputados, com os senadores, para quê? Para a gente verificar, solicitar emendas parlamentares, né? Até foi levantado no Caroeb mesmo, foi comentado, que a gente até colocou, eles colocaram como uma proposta de como é a saúde, né? Que a saúde tem 50% da emenda vai para a saúde. Então, seria interessante também a gente verificar se tinha condições de colocar uma porcentagem para assistência social. E a gente está na coisa da Covid, a gente viu tanto que é importante. O pessoal está vendo a gente. Então, a gente que trabalhou na assistência social, nós temos que mostrar à população o nosso serviço. Tanto que é importante, tanto como a saúde, a educação, todos nós temos que participar. E é muito importante, achei muito interessante. Teve participação nas conferências de professores que chegaram na conferência com projetos já prontos. Então, a sociedade participando. Isso é muito importante. A equipe está junto. Então, eu sempre gosto de usar a palavra da secretária Tânia, que nós somos uma equipe potente. Se a secretária é potente, é porque a gente também somos potentes. Porque para ser potente, a gente precisa de ter uma equipe muito potente. Então, eu dou parabéns a todos os municípios e agradeço mais uma vez ao meu amigo Hermes, tá? E nós estamos à disposição. Se precisar, obrigado por tudo, hein, meu. Obrigado, valeu, obrigadão, amigo. Deus abençoe a sua vida. Então, nós encerramos assim a participação do nosso consultor técnico da CETRABS, Onso, e vamos agora dar sequência